O pastor alemão avançou de repente, seus dentes afiados afundando em uma mala preta que deslizava pela esteira do aeroporto. Passageiros gritaram. Policiais congelaram. Por um instante, ninguém entendeu o que estava acontecendo, até que o cão se recusou a soltar, rosnando com uma fúria que seu treinador, Paulo, nunca tinha visto antes. «Thor, larga!» Paulo gritou, mas o instinto do cão dizia o contrário. Havia algo errado naquela mala. Perigosamente errado. Enquanto os policiais cercavam a cena, o ar ficou pesado de tensão. Thor latiu novamente, mais alto dessa vez, seus olhos fixos na mala como se fosse uma bomba. Então, a equipe antibomba chegou, o ar denso de medo. Quando finalmente abriram a mala, ninguém estava preparado para o que viram dentro. Não eram explosivos, não eram drogas. Era algo que fez até os policiais mais durões recuarem, chocados, e deixou todo o aeroporto em silêncio absoluto. O que Thor descobriu naquele dia expôs um segredo enterrado há anos e revelou uma verdade mais sombria do que qualquer um imaginava. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E sério, estou curioso. De onde você está assistindo? Deixe o nome do seu país nos comentários. Adoro ver até onde nossas histórias chegam. A luz da manhã entrava pelas altas paredes de vidro do Terminal 4, refletindo longas sombras no piso polido. O burburinho habitual dos viajantes enchia o ar. Malas rolando, anúncios distantes e o zumbido suave dos motores dos aviões do lado de fora. O policial Paulo Souza ajustou a viseira enquanto caminhava ao lado de seu parceiro, Thor, o cão mais confiável do aeroporto. Os olhos afiados do pastor alemão escaneavam a multidão. Rabo erguido, passos confantes. Para a maioria dos passageiros, era apenas mais um dia movimentado. Mas para Paulo, cada patrulha era um teste silencioso. Cada mala, cada rosto, cada som poderia esconder perigo. «Calma, garoto», ele murmurou, dando um tapinha no lado de Thor. As orelhas do cão se ergueram ao som da voz familiar. Depois baixaram, como se reconhecessem o comando. Eles trabalhavam juntos há 5 anos, e o vínculo entre eles era sólido, embora não dito. Enquanto se moviam pela área de retirada de bagagens, Thor farejava ao longo das esteiras, atento, mas calmo. Os policiais cumprimentavam Paulo com acenos de cabeça. «Bom dia, Souza. Mais um dia no paraíso», brincou um deles. Paulo sorriu levemente. «Tomara que continue assim», respondeu, embora por trás do tom tranquilo houvesse a consciência de que o paraíso poderia mudar em segundos. Thor já havia salvado inúmeras vidas antes, detectando explosivos, narcóticos e até um suspeito foragido escondido em uma carga. Paulo admirava como Thor unia poder e precisão com tanta facilidade. Ao contrário de muitos cães, Thor não apenas reagia. Ele pensava, conseguia sentir tensão, engano e até medo. Ele tem instintos melhores do que a maioria de nós, Paulo costumava dizer aos recrutas. E hoje, esses instintos estavam especialmente aguçados. O nariz de Thor se contorcia a cada mala que passava, como se procurasse algo invisível. Paulo olhou para o painel digital acima. O voo 218, vindo de Madrid, havia acabado de pousar. Mais bagagens começaram a sair, uma enxurrada de malas pretas e cinzas. O rabo de Thor se enrijeceu por um breve momento, depois relaxou. Paulo notou, mas não comentou. Ambos haviam aprendido a confiar no processo. Paciência primeiro, ação depois. O ar cheirava a combustível de avião e perfume, uma mistura de viagem e tensão. Thor parou novamente, suas orelhas virando em direção a uma fileira de malas novas que acabavam de entrar na esteira. Paulo seguiu seu olhar, sentindo algo sutil mudar na linguagem corporal do parceiro. Ele franziu a testa. «O que foi, garoto?» sussurrou. Thor não latiu, apenas olhou, os músculos levemente tensos. Para qualquer outra pessoa, era apenas mais uma patrulha.
Mas para Thor, havia algo diferente naquela manhã. Algo estava por vir. O zumbido da esteira ecoava pelo terminal, misturando-se ao murmúrio distante dos viajantes esperando por suas malas. As botas de Paulo clicavam no piso polido enquanto guiava Thor ao longo do perímetro, os olhos escaneando qualquer coisa fora do lugar. Tudo parecia normal, até Thor parar abruptamente. O corpo do pastor alemão ficou rígido, suas orelhas se ergueram, o nariz tremulando rapidamente. Paulo parou, sentindo a mudança instantaneamente. "O que foi, garoto?" perguntou baixinho, observando Thor baixar o focinho mais perto da esteira. O cão cheirou 1, 2 vezes, depois virou a cabeça bruscamente, seguindo um rastro invisível que cortava as malas em movimento. Paulo franziu a testa. Thor raramente se comportava assim, a menos que algo estivesse realmente errado. Ele deu um puxão suave na coleira, mas o cão se recusou a se mover. "Vamos, Thor!" insistiu, mas o cão rosnou baixinho, os olhos fixos no próximo lote de malas que deslizava pela esteira. Passageiros próximos começaram a olhar com curiosidade para o duo. O policial Rodrigues, um dos colegas de Paulo, notou. "Tudo bem, Souza?" chamou. Paulo acenou com a cabeça, embora a incerteza brilhasse em seus olhos. "Sim, só. Ele está sentindo algo." Rodrigues ergueu uma sobrancelha. "Provavelmente um derramamento de comida ou algum perfume de novo." Paulo deu um sorriso fraco. "Talvez, mas você conhece Thor. Ele não dá falso alarme." Thor circulou uma vez, as narinas dilatadas. Seu foco era intenso, os músculos contraídos. O estômago de Paulo se apertou. O cão tinha aquele olhar, o mesmo que havia mostrado anos atrás, momentos antes de descobrir um explosivo escondido em uma caixa de carga. A mão de Paulo repousou inconscientemente em seu cinto de utilidades, o coração começando a acelerar. A esteira rangeu enquanto outra onda de bagagens passava. A cabeça de Thor se moveu em direção a uma grande mala cinza perto da frente da fila. Ele se aproximou, farejando o ar. Seu rabo agora estava completamente rígido, o corpo em alerta máximo. "Thor", Paulo disse, a voz baixa. O cão não respondeu. Em vez disso, subiu na borda da esteira, cheirando a mala com respirações afiadas e deliberadas. Então, soltou um latido curto e baixo, que enviou um calafrio pela espinha de Paulo. Os policiais próximos trocaram olhares. Rodrigues se aproximou. "Você acha que é algo sério?" O olhar de Paulo permaneceu em Thor. "Quando ele está assim, é sério." Thor rosnou suavemente novamente, os dentes levemente à mostra. Qualquer cheiro que ele havia captado não era normal. Algo nele o perturbava profundamente. O instinto do cão gritava perigo, e sua linguagem corporal dizia uma coisa bem clara: não ignore isso. O pulso de Paulo acelerou. Ele sabia que estavam prestes a descobrir por que Thor não conseguia se acalmar, e seja o que fosse, não seria comum. A esteira zumbia constantemente enquanto mala após mala passava. A maioria delas era idêntica, pretas, cinzas, azul marinho, fundindo-se em um fluxo monótono. Mas a atenção de Thor estava fixa em uma mala em particular, uma grande mala cinza escura com uma etiqueta prateada. Ela se movia lentamente em direção à área de retirada e cada passo que dava parecia aumentar a tensão no ar. Paulo observava atentamente. "Thor, o que foi?" sussurrou novamente, agachando-se ao lado do parceiro. Os pelos do cão estavam eriçados agora, as orelhas para frente, o nariz tremulando rapidamente. Ele cheirou o ar. Depois, soltou outro rosnado baixo que fez os passageiros próximos darem um passo incômodo para trás. O policial Rodrigues se aproximou, curioso. "Ele nunca esteve tão tenso antes", murmurou. Paulo assentiu, a mão apertando a coleira. "Não, e eu já o vi enfrentar bombas sem piscar. Dessa vez é diferente." A mala cinza chegou à borda da esteira e começou seu loop de retorno. Thor latiu bruscamente, lançando-se em sua direção. Paulo mal conseguiu segurar o cão.
Suspiros ecoaram pela multidão, enquanto as pessoas começaram a gravar com seus celulares. Senhor, por favor, afaste-se! Outro policial gritou, levantando a mão para controlar o círculo crescente de curiosos. Thor não parava de latir agora. Cada latido ecoava pelo salão, agudo e autoritário. Paulo tentou novamente. Thor, aqui! Mas os instintos do cão haviam tomado conta. Seus olhos estavam fixos na mala, o corpo tenso como uma mola comprimida. A mala passou novamente. Dessa vez, o rosnado de Thor se aprofundou, e ele se lançou para a frente, as patas dianteiras pousando firmemente na esteira. Thor, não! A voz de Paulo carregava a autoridade, mas até ele conseguia sentir a urgência nas ações do cão. Tem algo naquela mala que estava disparando todos os alarmes na mente de Thor. Rodrigues se aproximou com cautela, a mão repousando sobre a arma. Pode ser resíduo químico, disse. Talvez explosivos de um voo de conexão. Paulo balançou a cabeça. Thor não dá falso positivo para produtos químicos. Ele está reagindo a algo vivo. A palavra vivo pairou pesada no ar. Vivo! Rodrigues ecoou, franzindo a testa. Thor latiu novamente, mais alto dessa vez. Depois mordeu o lado da mala. Seus dentes afundaram com força no tecido, recusando-se a soltar. A esteira sacudiu enquanto os passageiros se entreolhavam, alguns recuando, enquanto outros filmavam em silêncio atônito. Chame o supervisor, gritou Paulo, lutando para afastar Thor. Esvaziem a área agora! Alarmes soaram enquanto o sistema de segurança do aeroporto acionava automaticamente os protocolos de bloqueio. Uma luz estroboscópica vermelha começou a piscar pelo salão de bagagens. Policiais se apressaram para formar um perímetro, afastando os passageiros da cena. Paulo conseguia sentir Thor tremendo, não de medo, mas de determinação feroz. A mandíbula do cão permaneceu travada na mala, rosnando entre os dentes cerrados. Rodrigues olhou ao redor, nervoso. O que tem aí dentro, Paulo? Paulo encarou a mala trêmula, o pulso latejando em seus ouvidos. Não sei, disse baixinho. Mas Thor sabe. E pela primeira vez em anos, Paulo sentiu um calafrio subir por sua espinha. O que quer que esteja dentro dessa mala não era bagagem comum. Tire esse cão da esteira, gritou o policial Rodrigues, sua voz cortando o caos. Alarmes soavam acima, luzes vermelhas de advertência girando pelas paredes de metal. Os passageiros já haviam sido escoltados para trás, alguns sussurrando ansiosamente, outros segurando os celulares para gravar. O ar parecia elétrico, espesso de confusão, medo e descrença. Paulo puxou com força a coleira de Thor, mas o cão se recusou a soltar a mordida. Sua mandíbula poderosa permaneceu travada na mala cinza, o tecido agora rasgado onde seus dentes haviam afundado. Thor, aqui! Paulo ordenou novamente, mais alto dessa vez. Mas Thor rosnou profundamente, recusando-se a obedecer. Seus instintos gritavam mais alto do que qualquer ordem. Uma equipe de policiais armados do aeroporto entrou correndo, liderada por uma supervisora severa, a capitã Ana. Que diabos está acontecendo aqui? Ela exigiu saber. Paulo se endireitou rapidamente. Senhora, meu cão detectou algo dentro dessa mala. Ele nunca foi tão agressivo a menos que seja algo sério. Ana olhou para o cão rosnando e depois para a mala trêmula. Sério ou não, isso é contra o protocolo. Ele pode danificar evidências. Ela fez um gesto para o oficial da equipe antibomba que estava por perto. Prepare o isolamento. O rosnado de Thor se aprofundou, vibrando pelo chão. Paulo apertou a coleira, a voz calma, mas urgente. Capitã, com todo o respeito, se eu o afastar agora, o que quer que esteja ali dentro pode explodir ou escapar. Olhe para ele. Ele não está confuso. Ele está nos protegendo. O salão caiu em um silêncio tenso. Até o zumbido da esteira parecia desaparecer enquanto a atenção de todos se fixava no cão.
A respiração de Thor era pesada, seus olhos afiados, fixos na mala como se ela estivesse viva. O técnico da equipe antibomba se agachou ao lado da esteira, movendo-se lentamente. Precisamos escaneá-la primeiro, disse, estendendo cuidadosamente um detector portátil em direção à mala. Thor latiu bruscamente, assustando a todos. O técnico congelou no meio do movimento. Jesus, ele está guardando isso como se houvesse algo perigoso dentro. Ana olhou para Paulo. Controle seu cão ou terei que remover vocês dois. A mandíbula de Paulo se apertou. Senhora, com todo o respeito, se Thor diz que não é seguro, confio nele mais do que em qualquer máquina. Aquela defesa pegou Ana de surpresa. Mas antes que ela pudesse responder, Thor soltou a mala de repente, apenas para latir novamente, posicionando-se entre a mala e o policial mais próximo, bloqueando qualquer um que tentasse se aproximar. A mala se moveu levemente na esteira. Um leve baque ecoou de dentro. Todos congelaram. O coração de Paulo bateu forte. Alguém mais ouviu isso? O rosto do técnico empalideceu. O que quer que esteja ali dentro acabou de se mexer. O baque repentino dentro da mala congelou todos no lugar. Por um momento, até o alarme parecia mais silencioso, como se todo o aeroporto prendesse a respiração. Passageiros ficaram atrás da linha de segurança, de olhos arregalados, sussurrando nervosamente. As luzes vermelhas de advertência pulsavam em seus rostos, lançando flashes de medo e confusão. Uma criança começou a chorar, e sua mãe rapidamente cobriu seus ouvidos. Paulo não se moveu. Sua mão pairava perto da coldre, mas seus olhos permaneciam em Thor. A postura do pastor alemão era rígida, os músculos tensos, um ronco profundo vibrando em seu peito. Ele não estava mais atacando, estava guardando, protegendo. Cada pelo em sua espinha estava erguido. A capitã Ana levantou uma mão trêmula. Todos fiquem onde estão, nenhum movimento brusco. Ela se virou para Paulo, a voz um pouco trêmula. Esse som poderia ter vindo de um dispositivo? Paulo balançou a cabeça lentamente. Não acho. Thor não agiria assim por causa de uma máquina. Ele olhou para seu parceiro. Ele está sentindo vida ou algo que ele acredita estar vivo. O técnico da equipe antibomba engoliu em seco, os olhos na mala. Precisamos abri-la com cuidado. Se for algo biológico ou pior, preso. Precisamos saber agora. Thor começou a andar de um lado para outro na frente da esteira, gemendo suavemente entre os rosnados. A visão de um cão tão disciplinado, mostrando angústia, abalou até os policiais mais experientes. Paulo conseguia sentir a tensão irradiando de seu parceiro como calor. Calma, garoto, sussurrou, agachando-se ao lado dele. Vamos descobrir. Do outro lado do terminal, um homem sussurrou. É uma bomba? Outro murmurou. Talvez seja um animal. Dúzias de vozes se sobrepunham em murmúrios ansiosos, até que Ana gritou. Silêncio! A palavra cortou o ar como uma lâmina. O barulho morreu instantaneamente. Só restou o leve clique da esteira. O técnico ajustou as luvas e se agachou mais perto da mala. As leituras térmicas estão instáveis, disse, olhando para o monitor portátil. Há movimento, pequeno, irregular e quente. Thor latiu bruscamente, fazendo o homem se encolher. O coração de Paulo batia forte em seu peito. Afastem-se, disse suavemente. Não vamos pressioná-lo. A mandíbula de Ana se apertou. Paulo, esta é uma área civil. Se há perigo, eu sei. Ele interrompeu, a voz firme. Mas se apressarmos isso, podemos desencadear algo pior. Olhe para Thor, ele está nos avisando por um motivo. A capitã hesitou, dividida entre o protocolo e o instinto. E então aconteceu. A mala se mexeu novamente, mais alto dessa vez. Suspiros percorreram o terminal. Um som sinistro se seguiu, um arranhão fraco vindo de dentro. Thor soltou um latido que ecoou pelo salão, impondo silêncio mais uma vez. A multidão ficou muda.
Ainda assim, cada batida do coração parecia mais alta do que os alarmes. O que quer que estivesse dentro daquela mala estava vivo, quer dizer, prestes a se revelar. O arranhão vindo de dentro da mala enviou um calafrio pela sala. Em segundos, a capitã Ana agarrou o rádio. Código amarelo no setor de bagagens B. Evacuem os civis restantes e chamem a equipe antibomba agora. Sua voz carregava autoridade, mas o tremor por baixo traía o medo que ninguém ousava admitir. Luzes vermelhas piscavam mais rápido. Alto-falantes ecoavam com anúncios urgentes. Todos os passageiros, por favor, dirijam-se à saída mais próxima. As pessoas se apressaram, deixando suas bagagens para trás, algumas olhando para trás, enquanto a segurança formava um perímetro apertado. Paulo permaneceu perto da esteira, a mão firme na coleira de Thor. A respiração do pastor alemão era rápida, seus olhos fixos na mala, como um predador guardando sua presa. Paulo se ajoelhou ao lado dele. Você fez bem, parceiro. Segura aí, sussurrou, embora não tivesse certeza se estava tentando tranquilizar Thor ou a si mesmo. Em instantes, uma equipe de técnicos da equipe antibomba entrou com equipamentos pesados, rostos escondidos atrás de viseiras. O líder deu um aceno curto. Todos saíam da zona. Eles rolaram um escudo preto de contenção em direção à esteira, suas rodas rangendo contra o chão. O rosnado baixo de Thor acompanhava cada centímetro de movimento. Mantenha-o firme, disse Paulo baixinho enquanto a equipe antibomba se posicionava. Nenhuma aproximação repentina. Ele não confia naquela mala. O técnico se agachou, passando um scanner portátil lentamente sobre a mala. A máquina bipou em pulsos irregulares. Nenhum sinal claro de explosivos, mas um rastro orgânico incomum. Está quente, murmurou o técnico. O que quer que esteja dentro está vivo. A testa de Ana se franziu. Vivo como em humano? Negativo? Muito pequeno? Thor latiu bruscamente, fazendo todos se encolherem. Seu rabo estava erguido, os pelos eriçados. Os instintos de Paulo gritavam junto com a reação do cão. Recuem, ordenou. Ele está sentindo movimento novamente. O técnico olhou para o scanner. Leituras térmicas subindo. Algo está se movendo rápido. O próximo som fez o sangue de todos gelar. Um choro abafado e fraco veio de dentro da mala, frágil, desesperado. Não era mecânico, era vivo. Ana sussurrou. Meu Deus! Thor gemeu, pressionando-se mais perto da mala, como se tentasse confortar o que quer que estivesse preso lá dentro. O pulso de Paulo trovejava. Não estamos lidando com explosivos, disse rouco. Estamos lidando com um ser vivo. Por um longo momento ninguém falou, até o alarme parecia desaparecer no zumbido de fundo do medo. O técnico exalou, trêmulo. Então, qual é o protocolo para isso? Os olhos de Paulo permaneceram fixos na mala. Não há um, disse baixinho. Vamos abri-la com cuidado. O terminal havia sido esvaziado agora. Apenas luzes piscantes e as vozes abafadas dos policiais enchiam o espaço. A mala cinza estava imóvel na esteira, seu tecido rasgado, marcado pelos dentes de Thor. Paulo estava a poucos metros de distância, uma mão segurando a coleira, a outra repousando sobre sua arma. O ar parecia pesado, como a calma antes de uma tempestade. A capitã Ana estava no rádio novamente, a voz afiada. Estamos elevando para a prioridade de contenção 1. Se não pudermos confirmar que é seguro, detonamos a mala remotamente. Os olhos de Paulo se arregalaram. Detonar? Capitã, você não pode. Tem algo vivo ali dentro. Ana se virou, a expressão dura. Você acha que tem algo vivo? Não corremos riscos com centenas de vidas de passageiros em jogo. Thor rosnou baixinho, posicionando-se na frente da mala, como se entendesse as palavras. Seu olhar permaneceu fixo em Ana, protetor, desafiador.
O coração de Paulo batia forte. Ele já tinha visto Thor destemido diante de tiros, mas isso era diferente. O cão não estava reagindo a uma ameaça, ele estava guardando uma vida. Capitã, disse Paulo, a voz mais calma, mas firme. Estou com Thor há 5 anos. Ele nunca esteve errado. Se explodirmos essa mala, podemos matar algo inocente ou destruir a única pista que temos. A sala caiu em silêncio, exceto pelo zumbido do motor da esteira. Ana hesitou, a mandíbula se apertando. Você está fora de linha, oficial. Talvez, respondeu Paulo, respirando fundo, mas você pediu por um treinador com instinto. Thor latiu uma vez, forte, autoritário, ecoando pelo terminal vazio. Parecia quase que ele estava apoiando as palavras de Paulo. O técnico da equipe antibomba trocou um olhar com Ana. Senhora, com todo o respeito, disse, se o cão está detectando movimento e calor corporal, devemos verificar antes de agir. Uma detonação prematura pode comprometer evidências. Ana exalou, avaliando o risco. Cada segundo parecia 1 hora. Finalmente, ela assentiu com relutância. Tudo bem, vocês têm 5 minutos. Se não pudermos confirmar vida, seguimos o procedimento. Paulo se agachou ao lado de Thor, descansando a mão em sua pelagem. Você ouviu, parceiro. Temos 5 minutos para provar que você está certo. Thor pressionou a cabeça contra o braço de Paulo, depois voltou a olhar para a mala, o nariz tremulando, o rabo levemente erguido. Um sinal que Paulo reconheceu. Algo estava se mexendo novamente. O técnico se inclinou com o scanner portátil. O monitor piscou, depois disparou. O indicador de cor mudou de azul para um laranja escuro. Movimento confirmado. Está respirando. Ana congelou. Respirando. Antes que alguém pudesse reagir, a mala se moveu novamente. Um choro fraco e desesperado emergindo de dentro. Thor gemeu, pressionando a pata suavemente contra o tecido rasgado. A garganta de Paulo se apertou. Capitã, o que quer que esteja ali dentro está vivo e aterrorizado. O zumbido das máquinas encheu o silêncio enquanto a equipe antibomba preparava seus equipamentos. A mala cinza estava sob a luz fluorescente intensa, marcada com marcas de dentes e traços de terra das patas de Thor. Todos os olhos no terminal estavam fixos nela. A tensão era tão espessa que quase podia ser ouvida, o som das respirações contidas e dos corações batendo em uníssono. A leitura térmica ainda está ativa, disse o técnico líder olhando para o monitor. A temperatura está subindo novamente, 38 °C. Isso é calor corporal. Ana se inclinou mais perto. Humano? Ele balançou a cabeça. Muito pequeno. Definitivamente não é humano. Thor ficou ao lado da mala, o rabo rígido, as narinas dilatadas. Sua respiração era pesada, mas controlada. Os olhos afiados, como se estivesse guardando algo sagrado. Paulo se ajoelhou ao lado dele, a voz mal acima de um sussurro. Está tudo bem, garoto. Estamos aqui. O técnico assentiu para seu parceiro. Prepare a substituição manual. Um pequeno braço robótico se estendeu do dispositivo de escaneamento, pressionando suavemente contra a trava da mala. O som do clique do metal ecoou como um trovão no ar parado. Thor rosnou imediatamente, avançando, forçando Paulo a apertar a coleira. Calma, Paulo disse, mas deixou que trabalhassem. Um ruído fraco veio de dentro novamente, um tremor suave e choroso. Todos congelaram. Até os policiais que já haviam visto de tudo em suas carreiras trocaram olhares incômodos. Ana sussurrou. Isso é choro, não é? O técnico da equipe antibomba hesitou, sua mão enluvada pairando sobre a trava. Senhora, o que quer que esteja aqui está com medo. Paulo sentiu o peito apertar. Ele se lembrou da primeira operação de resgate de Thor anos atrás. Uma criança presa sob escombros. O mesmo som desesperado os guiando até a vida. Isso parecia assustadoramente semelhante. Prossigam com cuidado, disse Ana finalmente. Nenhum movimento brusco. O técnico assentiu.
Com precisão, ele girou a trava. As travas se soltaram com um estalo metálico agudo. Thor latiu uma vez, recuando levemente, o corpo encolhido e pronto. A tampa se levantou centímetro por centímetro. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Dentro, enrolado em camadas de tecido, havia um pequeno embrulho se movendo. O técnico alcançou lentamente e puxou para trás um cobertor. Um filhote fraco e trêmulo piscou para eles, tremendo, sua pelagem emaranhada e suja. Ele gemeu suavemente, encolhendo-se. Thor soltou um gemido baixo, as orelhas caindo, os olhos amolecendo instantaneamente. "Meu Deus", murmurou Ana. "Alguém enfiou um animal vivo aqui dentro." O alívio de Paulo foi breve. Enquanto o técnico retirava gentilmente o filhote, algo mais chamou sua atenção. Uma segunda camada sob o cobertor. Ele franziu a testa, puxando-o para o lado. Escondidos sob o forro estavam dezenas de pequenos pacotes selados e um dispositivo eletrônico preto piscando fracamente. Sua voz tremia enquanto dizia: "Capitã, temos muito mais do que um filhote aqui." Thor rosnou novamente, confirmando. O que quer que fosse, não era apenas crueldade. Era crime. No momento em que o técnico da equipe antibomba puxou a camada restante, o silêncio tomou conta do terminal mais uma vez. A luz piscante sob o cobertor não era apenas um dispositivo. Era um pequeno transmissor conectado a um conjunto de tubos plásticos selados, cheios de uma substância cristalina estranha. O técnico congelou no meio do movimento, sua respiração audível através da máscara. "Capitã", sussurrou, a voz tensa. "Isso não é uma bomba, mas é algo ruim. Muito ruim?" Ana se aproximou com cautela. "Defina ruim." O técnico engoliu em seco. "Narcóticos sintéticos, de alta qualidade. Quem fez isso usou o filhote para mascarar o cheiro." Suspiros irromperam dos policiais próximos. Até Paulo, que já havia visto sua cota de casos sombrios de contrabando, sentiu-se doente. Ele olhou para o filhote trêmulo nas mãos do médico, suas costelas visíveis através de sua pelagem fina, os olhos suplicando por conforto. "Eles usaram ele para esconder isso", disse em voz baixa, o tom oscilando entre raiva e descrença. Thor rosnou suavemente, andando em círculos ao redor da mala. Seus instintos estavam certos o tempo todo. Ele havia sentido vida e perigo. Ele se aproximou do médico que segurava o filhote e cheirou gentilmente sua pata, como se verificasse para ter certeza de que ainda estava vivo. Então, virou-se e latiu fortemente para a mala aberta novamente, o rabo rígido. Paulo se agachou ao lado do cão, a mandíbula apertada. "Você fez bem, garoto", murmurou. "Muito bem." O técnico removeu cuidadosamente um dos pacotes plásticos e o examinou sob a luz. "Esses não são narcóticos comuns", disse. "Eles estão misturados com um composto de microchip, algum tipo de tecnologia de rastreamento. Quem empacotou isso não estava apenas contrabandeando drogas. Eles estavam enviando um sinal." Ana se inclinou mais perto. "Um sinal para quem?" Ele apontou para o transmissor piscante. "Esse dispositivo ainda está ativo. Ele emite um sinal a cada 30 segundos. Se não tivéssemos parado isso aqui, alguém teria pegado no próximo aeroporto." Os olhos de Paulo se arregalaram. "Então, o cão não salvou apenas esse filhote. Ele parou uma operação inteira." Ana assentiu sombriamente. "E possivelmente uma ligação com o terrorismo. Precisamos da Polícia Federal nisso agora." Um dos oficiais da equipe antibomba se aproximou com um scanner. "Senhora, a frequência do chip corresponde a uma rede de contrabando conhecida que temos rastreado pela Europa e Ásia. Eles têm escondido contrabando e animais vivos. É brutal e inteligente. Eles sabiam que os scanners de alfândega não detectariam vida orgânica como uma ameaça." As palavras atingiram como um soco. Paulo cerrou os punhos, olhando novamente para o filhote, agora enrolado em uma toalha quente.
Tudo isso, e eles usam algo inocente para fazer isso. O médico olhou para cima. Ele está desidratado, mas estável. Quem o empacotou deve ter feito isso apenas algumas horas antes do voo. O rosto de Ana endureceu. Então, o treinador ainda está por perto. Thor latiu uma vez, alto, claro, focado. Seu nariz se voltou para a saída principal do salão de bagagens, as narinas dilatadas. Paulo seguiu seu olhar, a adrenalina correndo por ele. Você tem algo, garoto? Thor latiu novamente, puxando a coleira. A luz do sinal no transmissor piscava em sincronia, quase como um farol. O instinto de Paulo disparou. Ele está rastreando o cheiro. A pessoa que empacotou aquela mala ainda está neste aeroporto. Ana entrou em ação. Bloqueiem todas as saídas. Verifiquem as imagens das câmeras. Ninguém sai deste terminal. O técnico da equipe antibomba recuou, selando a mala dentro de um recipiente de contenção. O filhotinho gemeu suavemente, encolhendo-se contra o braço do médico. Thor gemeu em resposta, como se prometesse que terminaria o que começou. Paulo apertou a coleira. Vamos, parceiro, hora de encontrar quem fez isso. A calma e estéril atmosfera do aeroporto de repente se transformou em um campo de caça. E Thor estava liderando a perseguição. As patas de Thor atingiam o piso de cerâmica em um ritmo afiado enquanto puxava Paulo em direção ao corredor de segurança. Seu nariz trabalhava furiosamente, seguindo o rastro invisível que serpenteava pelo labirinto de bagagens, passageiros e detectores de metal. As luzes do aeroporto brilhavam em seus olhos focados. Cada movimento era instinto, cada latido um sinal. Ele estava no rastro de algo grande. A capitã Ana e 2 outros policiais seguiam de perto, armas em punho, mas abaixadas. As saídas estão bloqueadas, relatou Ana. Selamos os terminais C e D. Quem empacotou aquela mala ainda está no prédio. Paulo assentiu, nunca tirando os olhos de Thor. Então, vamos confiar nele para encontrá-los. O cão os guiou pela área restrita, passando pelos túneis de bagagem, onde as esteiras zumbiam como veias sob o corpo do aeroporto. Quanto mais fundo iam, mais frio ficava. O ar cheirava a óleo, borracha e um leve resíduo químico. Um traço do que quer que estivesse naquela mala. De repente, Thor parou. Sua cabeça virou-se bruscamente em direção a uma pilha de caixas de carga não atendidas. Ele rosnou baixinho, depois latiu 2 vezes, seu sinal de alerta. Paulo congelou. Ele tem algo. Ana fez um gesto para a equipe se espalhar. Um policial jogou uma lanterna em direção às caixas. O feixe capturou movimento, uma sombra deslizando atrás dos contêineres. Congele! Ana gritou. Uma mulher surgiu de trás do esconderijo, correndo em direção à saída de emergência. Paulo se lançou para a frente, soltando a coleira de Thor. Vai! O pastor alemão disparou como um míssil. Suas patas mal tocavam o chão enquanto encurtava a distância. A mulher tentou empurrar a porta de metal, mas Thor pulou, derrubando-a com força suficiente para fazê-la cair. Ela gritou, se debatendo enquanto Paulo a alcançava e puxava Thor para trás. Ana agiu rápido, algemando a mulher. Você escolheu o voo errado para fugir, disse friamente. A suspeita respirava ofegante. Você não entende, sibilou. Não era para acontecer aqui. Paulo se agachou ao lado dela. O que não era? Os olhos da mulher se voltaram para a mala, agora selada no recipiente de contenção da equipe antibomba por perto. O transmissor. Não eram só drogas. Eles estavam testando algo novo. Ana franziu a testa. Testando o quê? A mulher hesitou, depois sussurrou. Raízes de biotecnologia para contrabando. O filhote era a isca. A carga real era o composto de microchip. Contém material genético. Eles estavam tentando enviá-lo sem detecção. O salão ficou em silêncio. Até o zumbido das máquinas parecia ter parado. O estômago de Paulo se contorceu. Você está dizendo que aquela coisa era biológica. A mulher assentiu.
um protótipo. Eles usaram hospedeiros orgânicos para escondê-lo, animais vivos, transmite dados remotamente, até de dentro de um corpo. Ana trocou um olhar horrorizado com Paulo. Isso não é só contrabando, disse suavemente. Isso é experimentação. A mulher baixou a cabeça. Você não sabe com quem está lidando. Thor rosnou novamente, ficando de guarda ao lado de Paulo, os olhos fixos nela como se pudesse sentir cada mentira. Ana chamou o comando pelo rádio. Precisamos de uma equipe de resposta a riscos biológicos no setor B imediatamente. E coloquem a evidência em quarentena. Paulo olhou para Thor, cujo peito subia e descia regularmente. Você salvou muito mais do que vidas hoje, parceiro, sussurrou. Você impediu algo que nem conseguimos começar a entender. O rabo de Thor deu uma única balançada lenta. O perigo não havia terminado, mas eles haviam descoberto uma verdade mais sombria do que qualquer um imaginava. Quando o aeroporto voltou a operar parcialmente, o centro de comando estava vivo com atividade. Dúzias de monitores exibiam imagens de todas as câmeras do Terminal 4. Agentes da alfândega, Segurança Nacional e Polícia do aeroporto se aglomeravam, reproduzindo os mesmos minutos repetidamente, a mala cinza sendo deixada no balcão de check-in. Paulo estava atrás deles com Thor ao seu lado. O rabo do cão se mexia inquieto. Ele conseguia sentir a tensão de seu treinador. Em uma das telas, uma mulher de casaco bege longo apareceu, o rosto escondido atrás de óculos escuros, a cabeça baixa, andando rapidamente. Ela colocou a mala na esteira, olhou ao redor uma vez e desapareceu na multidão. É ela, disse Paulo baixinho. A suspeita que Thor encurralou perto da baía de carga. Ana cruzou os braços. Façam o reconhecimento facial. Um técnico digitou rapidamente, aproximando a imagem. Em segundos, o banco de dados combinou sua foto. Identificada. Lena Voss, dupla cidadania. Sinalizada 2 vezes por tráfico transfronteiriço, mas nunca presa. Ele fez uma pausa. A Interpol está procurando por ela. Os olhos de Ana se estreitaram. Então isso não foi uma entrega única. Ela faz parte de algo organizado. Paulo se inclinou mais perto da tela. Aproxime a imagem do pulso esquerdo dela. A imagem ficou mais nítida. Uma pequena tatuagem de um símbolo geométrico, fraco, mas visível. Isso não é decorativo, disse. Já vi isso antes, em um briefing da Europol. É o emblema do projeto Hira, um anel de biotecnologia do mercado negro. O salão ficou em silêncio. O agente líder murmurou. Eles têm contrabandeado materiais experimentais, cepas virais, chips de DNA, até tecido clonado, sempre usando hospedeiros vivos. A mandíbula de Paulo se apertou. É por isso que Thor enlouqueceu. Ele não sentiu apenas narcóticos ou medo. Ele sentiu biologia, medo e doença, tudo de uma vez. Ana se virou para o oficial médico que estava por perto. Situação do filhote. A veterinária, ainda de jaleco, respondeu suavemente. Estável, mas há algo implantado perto de seu ombro. Um pequeno transmissor, mesma frequência do dispositivo na mala. Não era para rastrear drogas, era para monitorar sinais vitais. Suspiros encheram a sala. Paulo exalou lentamente, a compreensão surgindo. Eles estavam testando quanto tempo um animal poderia sobreviver ao transporte enquanto carregava o biochip. A veterinária assentiu sombriamente. Exatamente. Aquele filhote não era uma isca. Era o experimento. Ana olhou para a tela mais uma vez, observando a mulher desaparecer na multidão. Consigam os registros de transferência dela, logs de voo, todos os passageiros conectados a ela. Se essa rede está se movendo pelos aeroportos, vamos fechá-la aqui e agora. Paulo colocou uma mão firme no pescoço de Thor. Pronto, parceiro. Thor olhou para cima, os olhos brilhantes, o rabo balançando uma vez em afirmação silenciosa. O que quer que viesse a seguir?
Ambos sabiam que não era mais um caso de segurança do aeroporto. Era uma guerra contra algo muito mais sombrio. O rádio estalou quando uma voz gritou. Suspeita Lena Voss, avistada saindo da estrutura inferior de estacionamento. Saída do portão C. O centro de comando entrou em movimento. Paulo agarrou a coleira de Thor, seu pulso acelerando. Vamos, parceiro, disse, já correndo em direção à escada. O pastor alemão latiu uma vez em resposta e disparou à frente, as unhas arranhando o concreto enquanto desciam para a garagem ecoante. O ar lá embaixo era espesso com fumaça de escapamento e o zumbido dos motores. Luzes vermelhas e brancas piscavam entre fileiras de carros. Em algum lugar daquele labirinto de sombras, uma mulher corria por sua liberdade. O rádio de Paulo zumbiu novamente. Unidade 3 em perseguição, suspeita indo para o norte entre os pilares 7 e 10. Entendido, respondeu Paulo, a respiração se acalmando enquanto a adrenalina aguçava seu foco. Ele soltou a coleira de Thor. Rastreie, garoto! Vai! Thor disparou para frente como um míssil, nariz no chão, rabo rígido. Seu rosnado ecoou pelas paredes de concreto, enquanto seguia o rastro invisível de medo e perfume. Paulo correu atrás dele, a arma na coldre, mas a mão pronta. O som de passos à frente ficou mais alto, um ritmo afiado de pânico contra o piso liso. Então, uma figura surgiu entre duas SUVs estacionadas. Lena Voss. Seu casaco esvoaçava atrás dela, enquanto ela segurava um pequeno dispositivo preto. O mesmo transmissor piscante que haviam encontrado antes. Ela olhou por cima do ombro, os olhos selvagens. Quando viu Thor se aproximando, jogou uma bolsa de lona no chão, esperando desacelerá-lo. Thor pulou limpo sobre ela, rosnando, seus instintos travados em seu rastro. Paulo gritou, pare! Por favor, não me faça soltá-lo novamente. Mas Lena não parou. Ela disparou em direção a um elevador de manutenção, batendo repetidamente no botão de chamada. As portas começaram a se abrir justamente quando Thor se lançou. Ele agarrou a barra do casaco dela, puxando-a para trás com um puxão poderoso. Ela caiu com força, o dispositivo deslizando de sua mão e batendo no chão. Paulo os alcançou segundos depois, a arma em punho. Acabou, Lena, não se mexa. Ela olhou para cima, a respiração ofegante. Você acha que parou isso? Aquele chip, há centenas deles. Você não pode parar a evolução. Paulo chutou o dispositivo para longe, prendendo seus pulsos com algemas. Talvez não, disse, mas você não vai machucar mais nada inocente. A voz de Ana estalou pelo rádio. Suspeita sob custódia. Afirmativo, respondeu Paulo, exalando com força. Ele olhou para Thor, que estava sentado ao seu lado, ofegante, mas orgulhoso. E a temos viva! O rabo de Thor balançou uma vez, os olhos brilhando na luz fraca. Ao redor deles, policiais inundaram a área, armas em punho, escaneando cada veículo. O transmissor piscante foi selado em uma bolsa de contenção. Enquanto levavam Lena embora, ela sussurrou friamente. Você não faz ideia do que está por vir. Paulo olhou para Thor, que rosnou baixinho, como se respondesse à ameaça dela. Estaremos prontos, murmurou. E enquanto saíam da escura garagem de estacionamento para as luzes azuis piscantes acima, Paulo sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo de algo muito maior. Ao amanhecer, o aeroporto era um campo de batalha de câmeras piscantes e repórteres se aglomerando atrás de barricadas. O terminal antes silencioso agora zumbia, com equipes de notícias transmitindo atualizações ao vivo. Telas pelo país inteiro se iluminavam com a mesma manchete. Cão policial herói expõe operação internacional de contrabando de biotecnologia. Paulo estava perto do portão de chegadas, seu uniforme manchado de poeira e adrenalina. Thor sentado obedientemente ao seu lado. O arnês do pastor alemão brilhava sob as luzes das câmeras. Polícia K9 bordado com orgulho na frente. Para Thor,
Era apenas mais uma missão cumprida. Para todos os outros, era um milagre. Oficial Rodrigues, podemos ter uma declaração? Chamou um repórter, microfone levantado. Paulo hesitou, desconfortável sob os holofotes. Meu parceiro merece o crédito, disse simplesmente, descansando a mão no pescoço de Thor. Ele seguiu seus instintos quando o resto de nós duvidou deles. Sem ele, muitas vidas poderiam ter sido perdidas hoje. Thor levantou a cabeça, como se entendesse o elogio. Um murmúrio de aplausos percorreu a multidão. Câmeras piscaram. Alguém gritou, "Sorria, herói!" Paulo riu suavemente. Ele não faz sorrisos, disse, apenas justiça. A capitã Ana se aproximou, uma prancheta na mão. Você começou uma tempestade, Souza. A Polícia Federal está confirmando que a detecção de Thor salvou vários voos internacionais. As informações de Lena Voss levaram a 2 outras prisões em Frankfurt e Madrid. Você não apenas impediu um crime, você desmantelou uma rede. Paulo assentiu, um sorriso cansado, mas orgulhoso, puxando seus lábios. Tudo porque um cão se recusou a soltar uma mala. Ana sorriu. Você sabe que ele pode ser mais famoso do que você até o meio-dia. Até o meio da manhã, aquela previsão se tornou realidade. Âncoras de notícias reproduziam imagens de Thor se lançando na mala cinza, a cena dramática sendo repetida em todos os principais canais. As redes sociais foram inundadas com hashtags Digo Herói K9 e Rex, de Anjo Thor e Confie no seu cão. Comentários chegavam de todo o mundo. Aquele cão merece uma medalha. Não consigo parar de chorar. Protejam Thor a qualquer custo. Paulo se encostou em um pilar, observando o caos se desenrolar. Pela primeira vez, o barulho não o incomodava. Thor estava perto, o rabo batendo no chão em ritmo tranquilo. Acho que você ficou famoso agora, parceiro, murmurou Paulo. Thor se virou, dando a ele um olhar calmo e firme, como se dissesse que a fama não importava, apenas o dever. Naquele momento, cercado por luzes piscantes e perguntas intermináveis, Paulo percebeu algo profundo. Não era apenas sobre o que Thor havia encontrado. Era sobre o que ele representava. Lealdade, coragem e o instinto de proteger a vida, mesmo quando os humanos hesitavam. E enquanto os repórteres clamavam por mais, Thor simplesmente bocejou, deitou-se ao lado de seu treinador e fechou os olhos. O herói, finalmente descansando. O caos do aeroporto finalmente se acalmou. As luzes piscantes se foram, a multidão se dispersou e pela primeira vez em horas, o terminal de bagagens parecia tranquilo novamente. Um brilho suave da noite filtrava pelas grandes painéis de vidro, lançando longas faixas douradas pelo chão. Paulo estava na tranquila baia médica, ainda de uniforme, a fadiga marcando seu rosto. Ao seu lado sentava-se Thor, mais atento, mas agora mais calmo. Seus olhos castanhos profundos seguindo cada movimento. Do outro lado da sala, uma veterinária colocou gentilmente o filhote resgatado em um cobertor macio. Seu pequeno peito subia e descia em ritmo constante. Um milagre depois de tudo que havia suportado. Ele está respondendo bem, disse a veterinária, sorrindo levemente. Desidratado e fraco, mas forte o suficiente para lutar. É um sobrevivente, assim como seu parceiro. O olhar de Paulo amoleceu. Podemos deixá-lo se conhecer? A veterinária assentiu. Cuidadosamente, ela levou o pequeno embrulho e colocou o filhote na frente de Thor. O pequeno olhou para cima, incerto, tremendo por um momento antes de se aproximar lentamente. Thor cheirou o ar, depois se inclinou para a frente, dando um empurrãozinho suave com o nariz. Era um gesto simples, mas naquele quarto silencioso parecia monumental. O filhote soltou um gemido fraco, e Thor respondeu com um ronronar suave e reconfortante, profundo no peito. Ele deitou a cabeça ao lado do cachorrinho, como se prometesse silenciosamente que nenhum mal voltaria a atingi-lo. Paulo sentiu a garganta apertar. Você o salvou, parceiro, sussurrou. Você soube antes de qualquer um de nós.
A veterinária sorriu calorosamente. Cães sentem coisas que nunca poderemos. Perigo, medo, até inocência. É por isso que nos salvam, mesmo quando não entendemos por quê. Thor piscou lentamente, o rabo varrendo o chão. O filhote se aconchegou mais perto de sua pelagem, seu pequeno corpo finalmente relaxando. A cena arrancou lágrimas silenciosas de uma das enfermeiras por perto. Ana entrou na sala, os braços cruzados, mas sua expressão suave. Parece que nossos heróis ganharam uma promoção, disse. Paulo riu. Esqueça a promoção. Ele só quer uma soneca. Ana sorriu, olhando para os dois cães. Talvez ele tenha encontrado um novo recruta. O filhote bocejou, pressionando sua pequena pata contra o focinho de Thor. Thor ficou perfeitamente imóvel, paciente e gentil. Paulo se ajoelhou, esfregando a orelha de seu parceiro. Você fez bem, Thor. Não salvou apenas vidas hoje. Você deu uma de volta. Do lado de fora, os últimos raios do pôr-do-sol pintavam o terminal de dourado. Dentro, um filhote maltratado dormia ao lado de um herói cansado. E pela primeira vez naquele dia, a paz voltou ao aeroporto. A noite havia caído sobre a cidade quando Paulo saiu do aeroporto. As luzes do terminal brilhavam suavemente contra o céu escuro, seus reflexos dançando na calçada molhada. O caos do dia finalmente havia se dissipado, substituído por uma calma quietude que carregava seu próprio peso de alívio. Thor caminhava ao seu lado, cansado, mas orgulhoso, seus passos lentos e firmes. O ar cheirava a chuva e combustível de avião. Cheiros comuns que, de alguma forma, pareciam diferentes agora, como lembretes das vidas que haviam tocado. Paulo parou perto da saída, descansando a mão no ombro de Thor. Fizemos um bom trabalho hoje, disse baixinho. Muito bom. Thor olhou para ele, o rabo dando um leve abano. Não eram necessárias palavras entre eles. O vínculo que compartilhavam ia além de comandos ou medalhas. Era confiança, o tipo que só pode ser construído através de anos de ficar lado a lado no perigo. Paulo pensou no filhotinho assustado, agora seguro em um lar temporário. Nos passageiros que não faziam ideia de quão perto haviam estado do desastre. E nas manchetes que logo se perderiam no barulho de amanhã. Mas algumas coisas permaneceriam. O instinto de um herói. A lealdade inquebrantável de um cão. Um lembrete de que, às vezes, a coragem usa pelagem e anda sobre 4 patas. A voz da capitã Ana ecoou fracamente de trás. Você está indo para casa, Souza? Paulo sorriu. Sim, acho que ambos merecemos. Enquanto entravam no estacionamento, a brisa noturna trazia o som distante de aviões partindo, os motores rugindo como o batimento cardíaco do mundo seguindo em frente. Paulo abriu a porta de seu veículo policial e Thor subiu, encolhendo-se no banco com um suspiro cansado. Paulo olhou uma última vez para a pista. Sabe, disse suavemente, alguns heróis correm atrás da glória, mas você só corre atrás da verdade. Thor piscou, os olhos meio fechados, satisfeito. A câmera se afasta lentamente, as luzes do aeroporto se apagando atrás deles, 2 silhuetas enquadradas contra o brilho do horizonte. Nem todos os heróis usam distintivos ou uniformes. Alguns simplesmente ouvem instintos que o resto de nós ignora. Thor não apenas salvou vidas naquele dia. Ele lembrou ao mundo que lealdade, coragem e amor ainda existem, mesmo nos lugares mais inesperados.